Muito boa noite para você que está ligado na Rede Sertaneja. Nós estamos mais uma vez trazendo biografia para você nessa noite de segunda-feira, com mais um convidado especial, sempre uma história especial aqui na Rede Sertaneja. E hoje o convidado é o Mauro César dos Santos, ele que é técnico elétrico, mas além disso é proprietário da SMS Cross, que organiza as competições de motocross na região centro-oeste até oeste paulista. Primeiro, eu queria dizer boa noite para você, Mauro. Tudo bem? Boa noite, Luciano. Boa noite, pessoal aí da Rede Sertaneja, todos os ouvintes, espectadores, né? Para mim é um prazer estar aqui. A gente é parceiro há um longo tempo aí, né, Luciano? E agradeço mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ô, Mauro, como eu sempre digo, esse programa é biografia. Então, a gente vai contar um pouco. Não digo que a gente consiga contar tudo, mas a gente vai contar um pouco da sua história. Primeiro, eu queria saber a questão de eletricidade. E sempre fez parte da sua vida? Era isso que você desejava como profissional? Ah, Luciano, eu acho que sim. Eu sempre gostei muito da área, né? Eu me lembro que desde os 8, 9 anos, né? Já brincava lá com os motorzinhos, né? Fazia as experiências dos livros de ciência da nossa época, né? Que era a educação era diferente, né? Tinha algumas coisas um pouco diferentes do que a gente vê hoje com as nossas crianças, né? E isso me despertou muito interesse. Nossa, eu adorava isso aí. Aí tive a oportunidade de entrar no Senai, né? Na década de 80, isso em 82. Fiz um curso de 1 ano e meio de eletricista. De lá para cá, sempre trabalhando na área. Depois fiz processamento de dados, né? Que era hoje é o curso de informática aí, que tem diversas ramificações, mas na nossa época era a, a tela preta com a letrinha em verde, né? Só dose, mais nada, mas acabei fazendo informática, processamento de dados, fiz eletrônica e depois, por último, fiz técnica e mecânica na Unesp, em Bauru também. Então, e aí a fazer engenharia e acabei desistindo. Já estou há muito tempo na área técnica, né? Isso já lá pelos anos 2000, né? Acabei desistindo. E eu também sempre mexia com. Eu gostei muito da mecânica, né? Apesar de eu gostar da elétrica, eu sempre gostei muito da mecânica. E aí, quando eu comecei a andar de moto, né? Assim, quando eu comecei a andar de moto, logo já fui para trilha também, né? Aí eu comecei a andar de moto de trilha, né? E aí eu tinha necessidade de arrumar, porque mecânico é uma situação complicada também, né? O povo gosta de tirar dinheiro da gente, né? Aí para não gastar muito, a gente tive que aprender um pouco de mecânica, e aí foi desenvolvendo o gosto pela mecânica, pela elétrica, pelos eventos esportivos de moto, né? E eu sempre gostei muito de esporte individual, não gosto muito de esporte coletivo, então isso me motivou bastante a estar nesse meio, né? Bom, Mauro, só para continuar nessa questão da eletricidade primeiro, mas você imaginava, porque hoje você trabalha em usina hidrelétrica na parte de transmissão de energia. Você imaginava mexer com a alta tensão? Não, não propriamente dito. Na verdade, Luciano, você vê que coisa interessante. Hoje a gente tem o desenvolvimento grande dos carros elétricos, né? Eu lá na final da década de 70, começo dos anos 80, né? Eu sempre, como eu gostava muito de eletricidade, eu gostava da parte de motor, né? De ver funcionar, de ver a coisa se movimentar, né? Porque a eletricidade, de maneira geral, é uma coisa até um pouco chata, né? Diferente da mecânica, né? A mecânica é uma coisa mais palpável, né? Você vê ali o resultado. A eletricidade, às vezes você vê uma luz acender, outra apagar e assim vai, né? Normalmente você não vê a ação dela, né? Você não vê ela agindo, você vê só a ação, né? Mas eu queria muito mexer com motor, então eu pensava muito na questão de carro elétrico e tal, essas coisas, né? Se bem que o Gurgel já tinha esse projeto também na década de 70, né? A gente não tinha esse conhecimento, porque também conhecimento para a gente na época era realmente só através de livros, né? Cansei de comprar livro de mecânica, né? Livros específicos de cada modelo de carro, né? Para poder mexer naquilo, né? E hoje você entra aí no YouTube, né? Tem aulas e mais aulas, muito material. Então tá muito fácil hoje você mexer com qualquer coisa, né? Desde a eletrônica, a informática, tudo, né? E a eletricidade realmente. Mas eu sempre gostei muito, né? Mas acabei até me desencantando um pouco, né? Com o passar do tempo, né? Acho que também a gente fazer. Só para você ter uma ideia, eu estou há 27 anos na empresa aqui, né? Entrei na antiga CESP, né? E a empresa mudou a
só para a parte de transmissão, e eu estou há 27 anos na empresa. Completei agora dia 30 de outubro, né? 27 anos de empresa. Então você acaba ficando meio de saco cheio, né? Então se a gente ficar, imagina, se Deus quiser, eu quero viver 100 anos, né? Como eu sempre digo. Eu não quero viver até 100 anos fazendo a mesma coisa, né? Eu quero fazer outras coisas, né? E na área de evento também já estou há bastante tempo, mas o evento ainda não me encheu o saco, não. Na área de eletricidade já. É, só que aí a responsabilidade é grande, né, Mauro? Sim, não, a gente é responsável aqui pela integridade do sistema elétrico brasileiro, né? A gente trabalha com sistema elétrico de potência, né? Em altíssima extensão. A parte mesmo de manter essa integridade. Mas no evento também, né? No evento a gente é responsável tanto pelo piloto quanto pelo público, né? Quanto o evento acho que é até pior, né? Eu acho que essa adrenalina que me dá mais prazer, né? Eu sempre gostei de adrenalina, até porque a gente também compete, né? Eu acho que isso que é a diferença, né? Que eu sinto em relação a hoje no serviço, né? Então, eu gostaria de ter mais, vamos dizer, talvez reconhecimento e tudo mais, né? Então, o evento hoje me faz muito bem mexer com eventos de motocross, né? Mas eu ainda vou insistir na eletricidade, porque Ah, é, o que nós passamos já em termos de eletricidade, eu posso dizer que o primeiro momento a gente passou por um momento de gambiarra para chegar nesse momento que nós estamos, não é, Mauro? a história da eletricidade é assim, nos últimos anos, né, não houve um grande desenvolvimento. Praticamente o que o Tesla, que o Edison inventou lá no final do século XIX é o que tem até hoje. Não teve realmente se mudou as maneiras de trabalhar, né, com mais segurança, é, mas a base da coisa, né, funcionamento de motores, né, de relés, é praticamente a mesma coisa. Tá certo que houve uma miniaturização com a advento da eletrônica, né, dos semicondutores. Isso também atua com a eletrônica junto com a eletricidade, né, que acaba sendo realmente mais complementar que qualquer coisa. E você também tem isso aplicado aí a carros e tudo mais, mas então a gente tem uma miniaturização e também uma mais confiabilidade, né, mais rapidez e tudo mais na hora das proteções e tudo mais. Mas só que não houve assim tanto. Também agora a Tesla aí desenvolveu alguns motores um pouco mais modernos, né, com os motores de indução, né? É um motor de indução, mas um motor, vamos dizer que tem um rendimento melhor, né? Até falando em rendimento de motor, só para você ter uma ideia, o motor a gasolina, se eu não me engano, o aproveitamento máximo de energia dele é em torno de 25%. Isso até falando até do motor de Fórmula 1, né? Como o motor do seu carro aí, o da moto e tudo mais. Já o motor monofásico elétrico é em torno de 56% de aproveitamento. Os motores elétricos, trifásico, é de 92% a 98%, e esses motores da Tesla hoje aproveitam quase 100% da energia. A eficiência energética é muito grande. Então, a eletricidade realmente tem essa vantagem. E talvez realmente essa tendência de crescimento dos veículos elétricos é por causa disso, né? Você tem um aproveitamento muito grande da energia, né? Tem algumas barreiras aí de carregamento e tudo mais, montar uma estrutura para isso, mas eu acho que a eletricidade é o caminho para tudo, né? Tanto no uso doméstico nosso, a gente não faz nada sem eletricidade hoje em casa, né? E como também no transporte, acho que vai ser isso, né? Mauro, aí vamos então mudar a chave. É, quando que quando começou o desejo por moto? Não, então, eu na verdade, eu gostava muito de moto velocidade. A gente, era as dificuldades da década de 80, né? A gente dependia de revistas, né? A gente tinha coleção de revista, mas na verdade começou mesmo com a moto velocidade através da televisão, né? Então eu adorava ver as corridas da moto velocidade. Do Alexandre Barros? E não, ele nem tinha entrado ainda, né? Na época ele nadava de mobilete, né? Quando a gente começou a gostar, né? E até eu não gostava muito do motocross, eu achava uma coisa meio sem graça, né? Até ir assistir uma prova ao vivo, nossa, aquilo mudou a chave, né? Aquilo para mim foi assim uma coisa. Tanto que eu saí da pista já na primeira curva já levei um rola, né? Porque eu saí achando que só de ver, né? E sentir aquela emoção, o cheiro do combustível queimado, né? As cores, o barulho, o impacto da moto no solo, né? Nossa, aquilo para mim foi uma coisa assim. Eu fiquei
para mim mudou realmente a chave, eu fiquei impressionado com aquilo. E aí, da partir daí, eu comecei a gostar mais até do motocross, né? E a facilidade, né, realmente das provas fora do asfalto, né? Se construir pistas e tudo mais, né? Mas, na verdade, depois disso, eu comecei na trilha, né? Fazendo enduro de regularidade, né? Fiz aí algumas etapas do Campeonato Paulista, participei do enduro da Independência. Aí depois foi para uma provinha de rally, né? Lá em Botucatu, com o Carlinhos Romagnoli. Aí, nessa prova de rally, eu falei, pô, esse negócio aqui acho que dá para sair de ficar só andando no chão, né? Dá para saltar, né? E aí foi que a gente começou a brincar no motocross, né? Mas você chegou a praticar moto velocidade ou não? Não, não, a gente tinha, eu andava, né? Hoje tem essas provas aí de supermoto, né? Mas que você usa moto de cross, né? No circuito misto de terra e asfalto, né? Geralmente kart, né? Mas é o que eu fazia na época, né? Que a gente ainda tinha um cartódromo em Bauru, que era um cartódromo municipal, e a gente andava de turuninha lá nesse cartódromo, né? Esfregando o joelho no chão, né? Ralando tudo, o joelho as calças jeans, rasgava tudo, né? A gente era meio animado com esse negócio ficava impressionado com as curvas que os caras faziam, né? A gente achava que dava pra fazer também. Não chegava perto, né? Mas era bem gostoso. Mas assim, é que aquilo que eu até falo sempre pro pessoal, né? O motocross é o esporte mais eclético, mais radical e mais barato que existe. Até porque você não tem desgaste de pneu tão grande, você não tem um desgaste de motor, a não ser que você compita, participe de competições a nível realmente de profissional, né? Seja um piloto pro. Mas no nível amador, que é o que a gente mais mexe, né? É o esporte a motor mais barato que tem, né? E mais seguro também, né? Mauro, você começa a praticar o motocross. É, qual foi o seu histórico? O que você conseguiu na carreira aí como piloto? Ah, quase nada, né? Alguns títulozinhos regionais aí, né? Mas assim, não tem valor, mas assim, o meu foco sempre foi fazer o evento, né? Desde a época do Enduro de Regularidade, né? Que eu já gostava de participar da organização, né? De poder estar ajudando, porque na verdade nessa época que eu percebi como é difícil, né? Se fazer um evento, né? Nos enduros de regularidade, meu, você tinha que levantar trilhas, né? Pedir autorização verbalmente, depois passava lá com um documento para pedir autorização por escrito e autorizações de passagem em rodovia, porque eram provas que se desenrolavam por todo o terreno, né? Passava em diversas propriedades rurais. E aí tinha essa dificuldade. Então eu comecei a ajudar o pessoal a fazer isso, né? E realmente era uma coisa difícil, né? E hoje acho que está pior ainda, né? Porque o proprietário de terra nenhuma deixa pessoas estranhas passarem pelas suas propriedades. Na época, antigamente, na década de 80, era mais fácil isso. E eu também, então, hoje eu tiro o chapéu para quem faz esse tipo de evento hoje, porque realmente deve ter se multiplicado várias vezes aí a dificuldade para fazer isso. E aí, quando eu fui para o motocross, eu também, né? Eu sempre gostei de andar, sempre achei muito bonito. A gente teve vários pilotos brasileiros que eu admirei bastante, muitos estrangeiros, né? E então a gente sabe que andar no motocross é muito emocionante, muito gostoso. E a gente tem mas eu sempre gostei mesmo de organizar o evento, né? De poder fazer. Porque se a gente não tomar a rédea, acaba não tendo evento, né? Apesar de ter bastante organizador do estado de São Paulo, né? Mas sempre perto da gente nunca tem, né? Então, eu antigamente, para participar de provas, a gente andava aí 400, 500 quilômetros, né? Quando eu comecei a participar realmente de provas de motocross, né? Provas de antiga Copa Belco, né? Então era muito longe, muito caro. Eu quis fazer algumas coisas regional para meus amigos, né? Para pessoas que eu conheço, para pessoas próximas. Então, o foco sempre foi organizar mesmo. Mas assim, eu fui campeão aí do Sudoeste Paulista, né? Nas categorias sênior, né? Na Copa 102 FM, né? Você teve o prazer de ajudar a gente lá, que a gente começou, nos começos da nossa história foi lá também, vice-campeão ali do Norte Paranaense, e assim, são títulos regionais, né? A gente também sempre foi, 11 errou, ia pra caramba, né? Mas, e tanto que isso que eu falo, né? Como a gente, inclusive, praticamente todas as pistas que ocorrem a Copa Paulista, o Arena CPMX hoje, e também o Sudoeste lá no passado, são pistas que eu fiz do zero, né? E como eu nunca fui assim um piloto pro, então
Eu sempre falo, pô, se eu consigo andar, que eu sou ruim pra caramba, a pista ficou boa pra todo mundo andar, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, né? É poder fazer um negócio que eu me sinta bem, fazer o evento da maneira que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim, né? E na verdade foi essa a motivação, né? Porque também no passado a gente ia nas corridas, mas meu, sempre faltava muita coisa, né? Tá certo que hoje a gente ainda está longe da perfeição, e eu sinto que a gente tem muito que melhorar ainda, mas esbarra na questão financeira e tudo mais, mas eu vejo que, assim, a gente já melhorou bastante do que a gente começou e ajudou a mudar algumas coisas no esporte também, e pretendemos continuar melhorando, se Deus quiser. Mas, Mauro, eu volto à questão da pilotagem. Você tem um diagnóstico por conta do. Qual era o seu problema para conseguir melhorar no motocross? Ah, então, Você começou muito são algumas. tarde? Eu comecei tarde, realmente a questão financeira assim, como eu falo, é o esporte a motor mais barato que tem, mas para você competir, pelo menos no nível razoável, mesmo que seja amador, você precisa de treino, você precisa de algumas coisas, né? E a gente andava em 3, 4 provas por ano, né? Então realmente era complicado. Mas o pior de tudo, no meu caso, eu acho que foi assim, eu tinha muito coragem, equipamento ruim, então eu me machuquei muito, né? Eu tive vários acidentes, né? E até mesmo fora do esporte, né? Então, todo acidente para qualquer atleta é um retrocesso, né? Você desce do ônibus, né? Até você pegar outro ônibus, você chegar no ponto final de novo, demora. Eu tive, nossa, pra você ter ideia, entre motocross, acidente de trânsito e outras coisas, eu tenho 32 ossos quebrados, tô sem ligamento nos dois ombros, cheio de bursite aí nos ombros, tô sem ligamento nos dois joelhos, né, também, uma condição bem ruim. E hoje, assim, com toda essa limitação, o único esporte que eu consigo praticar é o motocross, né? O motocross porque você fica em cima da moto mesmo, né? Eu nem trilha, que é uma coisa que eu gostava muito de andar, eu não consigo andar mais de trilha porque a condição física não dá. Então, o motocross ainda dá para praticar e, assim, para se divertir, na verdade. A trilha era muito diferente do motocross? Ou ainda é muito diferente? Sim, as pessoas que andam de trilha, o que que acontece? É, a questão até do preparo físico, do cansaço, né? A primeira vez que você vai numa trilha ou andar de moto, na verdade, ou até viajar por estradas, são coisas assim que realmente se precisa de uma condição física, né? E na trilha você desenvolve, sei lá, um grupo muscular diferente, tal, e você consegue ter um rendimento legal na trilha. Se você sai da trilha e vai para o motocross, você fala, nossa, você quase morre, né? E vice-versa também. Você pode ser um excelente piloto de motocross, mas quando você vai para a trilha, você leva aquela surra, né? Você realmente cansa demais. Isso eu digo da primeira vez, né? Depois que você começa a andar. Então, mas a trilha, assim, a dificuldade maior que eu vejo, até eu falo pro pessoal, é o seguinte: às vezes você andava ali 20, 50, 100 quilômetros, né? E se a moto quebra lá no 100 quilômetros, aí você tem que dar um jeito de buscar, rebocar, né? Já no motocross, não, né? Você vai estar geralmente com a carreta, com a picape, vai até a pista, andou ali uns 10, 20 minutos ali. Se a moto quebrar, você encarreta e vai embora, né? Se acontecer qualquer acidente, você está muito mais perto do socorro, né? Então eu vejo o motocross na questão mais segura que a trilha, mais segura que outros esportes assim, outdoors, né? Essa questão da proximidade dos centros urbanos, né? Então fica mais fácil da gente ter socorro e a questão mecânica também, né? Você não fica tendo que, de repente, andar longas distâncias a pé por causa de uma falha mecânica, né? Mesmo no motocross, o corpo é muito exigido, né, Mauro? O pessoal fala que talvez seja mais extenuante até com a partida de futebol, né? É que, como eu te falei, depois que você acostuma o seu corpo a fazer aquela atividade, né? De repente ela não te cansa tanto, né? Ela realmente tem o cansaço, o desgaste normal, mas não é nada além não é uma coisa assim tão complicada, né? Por exemplo, eu lembro que na década de 90, né, quando eu vi os desafios internacional que o Carlinhos trouxe para o Brasil, veio os pilotos aí da Bélgica, né? Todos eles tinham cirurgia no antebraço, né? Que é para síndrome compartimental do antebraço, né? Então eles tiravam a membrana e tal, porque aí muita gente fala, meu braço travou, né? Mas isso também é uma coisa que é causado aí pela tensão, né? Pela pessoa
como é que fala, morder demais o guidão, né? Chega, chega a gastar a manopla, tanto que aperta o guidão, né? E quando você anda mais relaxado, sem compromisso, você, mesmo você não tendo essa cirurgia, não tendo preparo físico, no meu caso, eu acho que eu nunca lembro de ter travado o braço, né? É que o braço é duro mesmo, mas nunca travou, né? Então a gente, não sei, talvez seja isso. Muita gente realmente ainda até hoje reclama desse tipo de coisa. Essas cirurgias parece que hoje não são mais comuns, né? Mas quando eu vi aquilo, eu falei, meu, os caras praticamente é quase uma mutilação do corpo, né, para poder conseguir um rendimento, né? Então mas era interessante. Foi ver isso na época. Bom, eu sei que você já falou sobre isso, mas eu queria saber exatamente quando virou a chave. Se foi na época que você começou a organizar, ou se você já tinha essa ideia anterior de organizar competições de moto. Ah, acho que foi meio natural, né? A gente começou a ajudar e aí você vê que são coisas necessárias, né? Você começa a fazer, né? Acho que tudo na vida da gente, por mais que você planeje algumas coisas, né? A maioria vem, acaba vindo naturalmente, né? Da necessidade, do gosto, né? Porque assim, né? A gente se diz no evento, né? Você não vê a hora de começar o evento, mas também não vê a hora de acabar, né? Porque realmente é tenso, né? E até hoje, se você for pensar, eu estou mexendo com isso desde 89, né? No motocross, praticamente desde 96, faz bem tempo. Então é coisa assim que até hoje às vezes dá frio na barriga, né? Dependendo do evento, né? Até na sexta-feira você fala, nossa, cara, teve um tempo atrás aí que realmente era mais complicado ainda questões aí de liberações, né? Por parte da promotoria e tudo mais. Hoje facilitou bastante, né? Porque antigamente você tinha que fazer um calhamaço de documento, mesmo sendo pequenos eventos, né? Sem estrutura, meu, era tenso, né? Você fazer um evento para 500 pessoas era como se estivesse fazendo uma festa de peão aí para 200 mil pessoas. Então, praticamente o trabalho era o mesmo, né? Então era complicado, né? Até na última hora, né? Como eu vejo o pessoal de rodeio aí, até o show está começando e você ainda não tem as autorizações necessárias, né? O motocross hoje facilitou isso para a gente porque houve uma mudança da lei, um entendimento aí. Então, por isso está saindo eventos melhores também, né? É, você aprendeu bastante enquanto corria e via a organização? Ah, acho que sim, né? A vida é um eterno aprendizado, né? Na verdade, o que eu sempre digo, você aprende mais com os erros, né? Os próprios erros do que com os acertos, né? Mas também acaba aprendendo com os erros dos outros, né? Você vê coisas que às vezes se desaprova, né? Principalmente na questão de organização, né? Cuidado com o público, cuidado com o piloto, né? Você ter provas aí com no chão, que a gente faz aqui, como você falou, faço corridas aqui praticamente do extremo ao outro do estado de São Paulo, né? Então você tem desde das terras roxas, areia, aquelas terras mais brancas, tipo saibro, né? Então, cada solo é um tipo de solo, então você tem que cuidar desse tratamento. Aí você tem que cuidar do público também, né? Porque você fazer um esporte onde você não tem o público, o piloto, né, é uma coisa frustrante, né? Porque a proximidade com o público, né, a reação do público motiva demais o atleta, né? Acho que em todos os tipos de esporte, né? Até voltando à questão da trilha, né? Uma das coisas da trilha que acontecia, que eu sempre falava pro pessoal, é uma coisa até meio chata, né? Porque é só entre o grupo que tá andando, você e o amigo seu que tá andando, porque você não tem o contato direto com o público, você não tem emoção, tal, né? Então, todo motocross você tem isso. E aí, quando você faz alguma coisa para o público, você tem que pensar em banheiro, né, praça de alimentação, o conforto, né, através de sombra, arquibancada, né, a acessibilidade e tudo mais, né, estacionamento. Então, é bastante coisa para você cuidar só em relação ao público. O piloto também são coisas parecidas, né? Você ter um box decente, né, com água, energia, né, facilidade dessa área de boxe, você ter acesso à pista, por exemplo, da área de boxe a pessoa poder ter condição de assistir às provas, né, sem precisar se deslocar do seu box ali, da sua barraca, né, e assim a gente vai acertando com os nossos funcionários, né, com nossos colaboradores aí, que a gente também procura sempre fazer de tudo aí para que a pessoa trabalhe
de maneira segura, né, e confortável, né? Então a gente vai aprendendo, né? A gente vai vendo algumas coisas aí, a gente já fez bastante coisa errada também, mas a gente nunca, acho que a gente mais errou do que acertou até hoje, né? E às vezes as pessoas vêm elogiando bastante, nossa, como puta que evento bacana, tá? Pô, a gente sai, acho que até hoje eu vou falar para vocês se foi uns 3, 4 eventos que eu saí realmente satisfeito, falei, não, o dever cumprido 100% aqui foi muito, porque a maioria das vezes, mesmo todo mundo achando maravilhoso, lindo, eu tô ali pé da vida porque não ficou do jeito que eu queria, entendeu? Mas a gente ainda vai, quero chegar ainda pelo menos aí uns 50% de satisfação pessoal na realização desses eventos, se Deus quiser. Mas quando você começou, você não começou sozinho. Em termos de organização, em termos de sociedade. Não, então, na verdade, eu comecei lá em 88, né? 88, 89, em Bauru, ajudando os amigos meus. Na verdade, esses amigos aí, o Luiz, o Marcelo, o Marquinhos, né? Que me levaram nas primeiras vezes fazer trilha, né? E a levaram também a participar das provas de enduro e tudo mais. Então, eu comecei ajudando eles. Aí, eu tive uma parceria lá com o pessoal da Skydive, né? Da Centro Regional de Paraquedismo em Bauru, que hoje está em Boituva. A gente montou uma área lá de esportes radicais, né, com paraquedas, kart cross, né, motocross, cross country, uma série de coisas. E ali eu estava com eles, né, desenvolvendo as atividades de terra do clube, né, fizemos boas provas da Arena Cross, fizemos vários motocross nossos, fiz prova noturna, para você ter ideia, antes do próprio Arena Cross, né, em 99 eu fiz prova noturna lá. A gente fez grandes eventos, para você ter ideia, eventos conjuntos, né, com paraquedismo, aviação, em Jeep, encontro, eventos que chegou a dar 75 mil pessoas em 2 dias de evento. Então, são eventos gigantes, né? E aí eu sofri um acidente, acho que foi em 2000, em 2000 que eu sofri um acidente. Eu, fiquei 5 anos praticamente sem conseguir caminhar, né? Porque afetou joelho, fêmur e tudo mais, né? Deu pseudoartrose. Aí em 2006 que eu voltei a ajudar no evento aqui em Timburi, né? Próximo a Piraju. E em 2007 eu indiquei um amigo meu para fazer, aí em 2008 eu realmente voltei. Falei, agora eu vou ser profissional na organização do motocross, né? Falei, pelo menos não vou levar prejuízo, né? Tentar empatar aí na questão financeira. Aí tinha o parceiro aí, o Simval, né? O Simval Bordini aí da BRV Seguros aí. E a gente ficou, acho que por quase uns 2 anos aí fazendo os eventos em conjunto. E aí eu segui, eu e minha esposa, né? Dei continuidade, né? Com a minha esposa, né? Com a Gisele, né? Com a Teté. Mas a principal responsável por essa volta minha ao evento, né? As competições, foi a Ana Beatriz, a minha filha, né? Que ela, eu acho que foi em 86, em 2006, ela falou, pai, eu precisava voltar a fazer as corridas, né? Que era gostoso e tal. E, nossa, minha é tão trabalhoso. Eu falei, não, mas eu vou te ajudar, né? E precisar. E realmente hoje ela que, tanto ela quanto a Teté, que, assim, que realmente mais me dá força e me ajuda a fazer os eventos, né? Mas aí também tem, né? A nossa equipe, você vê que é uma equipe já velha, né? Você tá aí o Felipe, né? O David, né? Aí a Mariana, a Juliana, e tantas outras pessoas que entraram e saíram, né? E aí da empresa, né? Desse tempo nós eventos, né? O Paulinho agora, né? Tá ajudando a gente bastante. O Giovanni, né? O André. Nossa, tanta gente que já passou para ajudar a gente aí que o Cedo, tem o Luca Torbon, que a gente tem o Luciano Nunes, né? O cara é foda. Então a gente a gente conta com todo mundo aí, né, para poder fazer o evento funcionar, né? Bom, você desde sempre acreditava que sozinho era melhor tocar ou sempre precisava de dividir a responsabilidade em termos de sociedade? E se isso, de deixar a sociedade, aconteceu até por desejo seu, ou não, você, se fosse possível, sempre teria sócio? Ah, Luciano, para mim é indiferente, né? Assim, é claro, quanto mais gente para ajudar e comprometida, né? Independente de ser sócio ou um funcionário, né? Ou só um parceiro que queira te ajudar, né? Porque o que eu vejo, o que eu posso falar também, é assim, né? Nesses eventos que a gente faz
por várias cidades aí, a gente tem, nossa, grandes parceiros aí que realmente adianta muito o nosso lado, né? Até para não ser injusto, mas assim, né? Eu nem vou falar o nome das pessoas aqui, porque é todo mundo, né? Praticamente eu tenho amigos aí na cidade, por exemplo, a gente passa que realmente ajuda a gente bastante. Sem esses amigos aí, quase seria impossível fazer os eventos, né? E a questão da sociedade, eu acho que a sociedade é sempre um negócio complicado, né? Você ter um sócio é você ter um patrão, né? Você ser um franqueado é você ter, nossa, vários patrões, né? Então, sozinho é sempre mais fácil, né? E até a questão também, que a gente sempre fala isso pro pessoal que fala, vamos montar um motoclube, isso e aquilo. Gente do céu, geralmente, quando você monta um negócio aí que você tem 10 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas para dar palpite, né? E duas, três para trabalhar, né? Então, para realmente desenrolar o negócio. E acaba sempre sobrando no CPF de alguém, né? A responsabilidade é sempre de um ou dois só. Então, esse negócio de associação, tudo eu acho meio complicado. Eu acho que quando para acontecer alguma coisa, realmente tem que ser no individualismo ali, dentro de assumir a responsabilidade, né? Porque, apesar que ninguém faz nada sozinho, né? Mas eu acho que tem que alguém realmente assumir e falar, não, vou fazer, boa, porque se depender de associação, não sai nada. Você, entre aspas, quando começou, estava aqui, eu digo, na cidade de Piraju, e posso até dizer que as corridas começaram meio que regionais, na micro-região, posso dizer assim, e depois ela foi crescendo, é isso, Mauro? Isso, na verdade, isso aí foi um recomeço, né? Porque eu comecei a organizar os eventos lá em Bauru, né? Como eu te falei, no final da década de 80, 88, 89, né? E aí eu parei em 2002, né? 2001, 2002, acho isso. Fiquei 5, 6 anos parado e voltei em 2006, mas aí em Piraju. Então a gente começou, acho que a primeira prova que a gente fez nessa volta aí foi em Itaguaí. Depois de Itaguaí a gente foi para Piraju. Isso na época da Copa Unifica, né? Era a concessionária Volkswagen que tinha aí, né? É o Paulão, o grande Paulão, amigo nosso, que deu uma força na época pra gente começar. E então foi Itaguaí, Piraju, Fartura, Timburi, foram essas quatro cidades. Aí depois a gente fez em Sarutaiá, né? Sarutaiá a gente já esticou para Manduri, depois Avaré, Itaí, e foi indo, né? Nossa, tanta cidade que a gente passou, né? Rapaz, dá bastante, hein? Paranapanema, Olambra, o que mais? Guarií, Angatuba, Itapeva, Apiaí, né? Então, mas se a gente for pensar, quando houve o reinício, vamos pensar assim, ficou micro-regional. E depois as coisas foram crescendo. Acho que esse crescimento foi crescimento que eu digo até, não digo lento, mas constante, mas não de uma forma tão rápida. Foi até melhor para a empresa, para a organização dos eventos. Não, sim, com certeza. E assim, esse crescimento ela se deu assim, porque você começa a trazer, vir pilotos dessas regiões um pouco mais longe, né? A gente começou com os pilotos só de Fartura e Piraju, né? Quando a gente começou nas corridas aí, o pessoal do Paraná também começou a vir, né? Mas a nossa atuação sempre foi dentro do estado de São Paulo, né? Eu acho que assim, os nomes dos nossos campeonatos, né? São Paulista, Sudoeste Paulista e tudo mais, então a gente tem que ficar dentro do estado de São Paulo. Eu não faria uma prova no Paraná com o nome de Copa Paulista, alguma coisa, né? Então, a gente poderia até ajudar, como eu já ajudei as Camilote e tal, mas a gente faz dentro do estado de São Paulo. Mas, assim, esse crescimento se deu porque você começa a vir pilotos dessas cidades mais longe, né? E começam a gostar e ver, fala, pô, eu queria uma prova dessa na minha cidade. A gente começou, então, a expandir, realmente puxado aí pelos amigos, né? Que gostaram do evento e quiseram levar o evento para a cidade deles, né? E, mas a minha limitação maior é a questão realmente do tempo, né? Porque, assim, hoje, o meu arroz e feijão não sai do evento, né? Minha fonte de renda principal não é o evento, né? Então, tanto que isso também que faz a diferença, né? Porque se eu tiver 20 mil para fazer um evento, eu vou gastar os 20 mil no evento. Se eu tiver 100, eu vou procurar gastar os 100 mil fazer da melhor maneira possível. Então, eu não faço o evento visando o lucro em si, né? Claro, tem que sobrar um pouquinho, né? Pelo menos tirar as despesas, a gente não gosta de trabalhar no vermelho, né?
E graças a Deus também com o apoio, ultimamente, de alguns patrocinadores, né, no caso da Conte, a Solucard, e tantos outros, e a Rota Brusca, tal, tem dado essa força para a gente, e então tem colaborado bastante nessa questão financeira. Mas a prioridade nossa é fazer o evento da melhor maneira possível com os recursos que a gente tiver, principalmente recurso financeiro, né? E existe a questão do tempo, né? Então, como eu tenho essa atividade principal, que é o serviço aqui na empresa, eu fico limitado a viagens e tudo mais, né? Então não consigo ir muito longe, né? E também tem as datas certas que eu consigo, porque como eu trabalho em escala, né? Então não é todo final de semana e você tem a disponibilidade para poder estar fazendo o evento. Então isso também atrapalha um pouco o crescimento, né? Mas, como eu te falei, tudo isso já vai servindo de aprendizado para a gente acertar a logística, né? Para ver, pra poder crescer. Na hora que eu, se Deus quiser me aposentar o ano que vem, aí eu vou ter realmente um alcance, talvez no estado de São Paulo inteiro. É a nossa pretensão, né? As corridas geralmente têm uma pré-organização e motivação dentro da cidade por conta de determinado piloto, na maioria das vezes? Eu acredito que sim. São raras vezes que isso partiu assim diretamente do prefeito ou do secretário, né? Geralmente é alguém da cidade que anda, que vai até a prefeitura, a gente precisa trazer aí um evento para a cidade e, e aí começa, né? Aí ou o cara quer construir uma pista, né? É o que eu sempre falo, a melhor maneira de você construir uma pista na sua cidade é levar o evento, né? Porque você vai ganhar o projeto da pista, ganhar o acompanhamento técnico da construção e tudo mais, né? E a pista vai estar testada e aprovada para o uso normal depois, né? Para ficar. E nesse, vamos dizer, nesse processo todo aí, eu devo ter feito, sei lá, umas 200 pistas de motocross até hoje. Bastante pista, eu acho que nesse período todo aí. É São bastante. horas e horas, né? Em cima de máquina e com enxada na mão. E assim, né? A comunicação com o operador é sempre complicado, né? Porque cada um trabalha de um jeito, né? Mas tem ido bem, é gostoso A, também. a, os circuitos, a confecção dos circuitos, a projeção é sua. Sim, os projetos, né? Eu procuro também otimizar essa questão de uso de máquina, de recursos, porque geralmente você faz isso com recursos das prefeituras, né? E agora está melhorando, as prefeituras hoje estão com maquinário mais novo, né? Mas mesmo assim a gente procura usar ao máximo o que já tem no terreno, né? A maioria das vezes você acaba pegando terreno plano, né? Sem obstáculo nenhum, você tem que fazer tudo do zero, mas quando o terreno já tem certo acidente ali, né? De algumas erosões, alguma configuração, você usa já uma parte do terreno, né? Só vai adequar aquilo, né? Então acaba facilitando a construção. Apesar que ultimamente também a gente tem feito mais em pista de arena mesmo, né? Pistas pequenas, né? Pela facilidade da manutenção e da construção em si. E também trazer o público a ver a corrida inteira. Quando você faz uma pista de 2 quilômetros, 3 quilômetros, né? O público acompanha muito pouco, né? E ao passo, quando você faz uma pista estilo arena, de 400 a 600 metros, a visibilidade, o público vai acompanhar o circuito inteiro, né? Então fica mais fácil também. E sem contar a questão da manutenção, né? As provas amadoras, né? Ela, a nossa característica é assim, é atender o piloto amador da melhor maneira possível, né? Por exemplo, o profissional, ele quer uma pista cheia de cavas, né? Com buracos, né? E realmente para elevar a pilotagem dele. E já o amador, não, o amador, ele também, como a gente, ele tem a semana inteira de trabalho, né, para ter o lazer no final de semana. Então não adianta você deixar uma pista cheia de cavas e buracos, com uma condição ruim, de repente pode trazer um acidente, né, e atrapalhar a vida dessa pessoa. Então a gente vai fazer a pista sempre da maneira que mais segura possível, né? Ela tem que parecer perigosa, mas não pode ser perigosa. Ela tem que ter o nível de risco suficiente para ser só, por exemplo, ter uma atração legal, né, para o público, mas não pode ser perigosa. Então, quando a gente faz as pistas de arena, a gente pensa mais nisso, as pistas pequenas, pensando nessa questão de segurança, vai ser facilitada pela manutenção e nessa questão do público poder acompanhar.
Até porque tem um risco de morte, né, Mauro? Ah, tudo tem, né, Luciano? Como eu te falei, o motocross ele é seguro, né? Porque o que mais pode causar a morte é a desaceleração abrupta, né? E como no motocross a velocidade é baixa, né? Porque o salto no motocross ele não é só para ser bonito, né? O salto no motocross é como se fosse o quebra-mola da rua, né? O salto é a limitação da velocidade, né? É o que limita a velocidade. Você pega, por exemplo, o velocross, né? Eu acho até mais perigoso. Ah, tem muita gente que sai da trilha e não quer ir para o motocross, quer ir para o velocross. Ah, o motocross é muito perigoso. Realmente, no motocross você pode até quebrar uma perna, um braço, né? Uma mão, mas o risco de morte é menor, porque você tem a velocidade menor. E já nessas provas onde você acelera, que nem eu falei que você participei de uma prova de rally, meu, você anda a 150, 160 por hora. Se você levar uma queda numa situação dessa e travar ali, realmente você vai vir a óbito, né? Porque a desaceleração vai ser instantânea, né? É muito perigoso. Mas fora que, além disso, tem toda a estrutura de segurança ainda, né? Então, tem isso também, né? O motocross, ainda mais nessas pistas pequenas, né? A gente tem o atendimento imediato, até por lei, você tem que ter médico, né? E socorristas ali, né? Dentro do local do evento, né? E até lembro na época que a gente começou, né, fazer os moto cross country, né, na época da Copa Unifica, a gente tinha aquele circuito de Piraju que dava 10 quilômetros, né? Então, vamos dizer assim, no ponto mais distante você estaria a 5 quilômetros dali da chegada, né, da parte realmente que a gente conseguia controlar, né? Por mais que você tivesse uma ambulância nesse quilômetro 5 lá, até você chegar, né, nessa área mais adequada, quando eu me dei conta disso, eu falei, não, não vou fazer mais esse tipo de coisa, não, porque eu acho muito arriscado, né? Às vezes um acidente bobo, né, pode causar realmente uma coisa trágica, né, pelo tempo do atendimento, né. Então o motocross tem essa que eu sempre falo, é a questão da disponibilidade ali do atendimento imediato, né, com profissionais adequados, né, que vai te salvar, né. Porque o risco de morte existe em qualquer situação. Você pega o nosso amigo Ekel aí, né, que a gente está para fazer a corrida aqui em Fernando do Mota semana que vem. O menino até que anda bem, né? Mas ele sofreu um acidente trabalhando, né? Quebrou a escada, se machucou o joelho, está em possibilidade de andar, praticar o esporte por conta do. E quanta gente não cai de telhado, né? Tem um amigo meu que ficou tetraplégico na década de 80, fazendo churrasco em casa, escorregou na piscina de fibra, né? Bateu a cervical, ficou tetraplégico. Então, acho que acidente pode acontecer, a não ser que você fique realmente no sofá ali, mas existe o acidente também, né? O vascular, né? Exatamente. Pode sofrer um infarto. Não, acho que risco sempre tem. Viver já é o risco, né? Então, mas a gente tem que minimizar esses riscos aí da melhor maneira possível. E eu digo que o motocross é uma família, né, Mauro? Sim, não. O que a gente mais gosta é isso, né? Final de semana tá lá com churrasco, com os violeiros, né? Tá conversando com todo mundo, né? É o que a gente sempre fala também, a desculpa para você ver os amigos. Né? O motocross é o segundo plano. A primeira coisa é você estar com os amigos no final de semana, né? E o legal é que você tá ali com pessoas que realmente têm um pensamento bem próximo ao que a gente tem, né? São valores e princípios parecidos, né? Então isso que é legal, né? Então, realmente é uma grande família o motocross. E até isso é passado para a pista, né? É, dessas provas nossas aqui, a gente tem muito disso, né? O pessoal, eles não. O pessoal muito companheiro, existe pouco atrito, né? Você vai em alguns lugares aí, realmente aí a coisa fica mais complicada, né? O pessoal leva mais a sério e existe algumas rixas, né? A vantagem do nosso campeonato é isso, né? Raramente você vê alguma discussão, alguma coisa além vamos dizer assim, do fair play normal que tem que ter, né? Realmente o pessoal aí todo mundo se ajuda na parte de boxe, na parte mecânica, às vezes dá problema com algum, sempre tem gente para ajudar, né? Então, a característica das provas daqui da Copa Paulista é essa, né? É um ambiente muito agradável entre os pilotos, as equipes, né? Isso para a gente realmente gratificante. Você poder estar levando o esporte nesse nível, né? E a família cresce e vem de longe, né? Porque tem gente que está vindo de andando 400, 800, até 1.000 quilômetros para vir correr.
A gente já teve vários pilotos aí de Minas, né, vindo para cá, né? O pessoal do Paraná vem em peso sempre, né? O pessoal de Santa Catarina já veio andar com a gente, né? O Lucas Dunca, né? Famoso, né? Anda pra caramba. Tem mais pessoal do Mato Grosso, né? Costuma vir. Então a gente tem, realmente, traz piloto aí de vários lugares do Brasil, né? Isso pra gente também é um motivo de orgulho, né? E né, mesmo nessas provas mais regionais que foi a Arena CPMX esse ano, a gente teve o pessoal de São Paulo vindo praticamente em todas, né? Então, pra gente foi legal. É, bom, eu posso dizer que nós tivemos um período um pouco complicado para eventos. Realmente foi esse período de pandemia, foi complicado? Luciano, na verdade foram dois, né, cara? Até eu fico preocupado daqui para frente nessa questão política nossa, mas se você recordar aí, parece que faz tanto tempo, mas de 2015 até 2017, né, lembra que realmente foi uma crise terrível, né? A gente, então, eu vou falar para você, é que assim, em 2020 a gente estava embalado, né? A gente estava com acho que 17 provas fechado para aquele ano, né? A gente acabou fazendo cinco, né, até o dia 16 de março, que foi Guareí, né? Aí a gente parou. Eu até quase nem voltei a fazer as corridas, né? A gente acabou dando certo de fazer Paranapanema, né? Final de 2021, Paranapanema e Itaí. E aí pegamos o gás de novo, né? Esse ano fizemos 10 eventos, 10 corridas, né? Então 2020 realmente, 2021 foi difícil. Mas mas realmente 2016, 2015, até 2017 foi uma luta para fazer os eventos, né? Porque realmente tinha estancado essa questão financeira aí, patrocinador ninguém ajudava, os pilotos estavam tudo sem dinheiro na época, né? E realmente foi complicado. Espero que não volte a ser desse jeito, né? Porque a gente estava projetando aí um crescimento para o ano que vem, né? Tentar fazer os campeonatos cada vez mais fortes, com mais estrutura, né? Mas, sei lá, vamos aguardar, né? Tomara que dê tudo certo pra gente aí, que a gente consiga, né? Pelo menos manter no nível que está o esporte, né? Não decair novamente, né? A Copa Paulista de Motocross, ela cresceu muito em 2022, em todos os termos. Eu tenho razão? Sim, não, a gente conforme vai aumentando o nível técnico dos pilotos, né, que começam a vir, né, a gente vai crescendo. Mas se você lembrar também, em 2011, né, quando que a gente assim sempre tivemos ali o pessoal de Botucatu, né, como os expoentes aqui na região toda, né, que ganhavam as corridas e faziam e acontecia, né. E aí quando começou a vir o Caio Lopes, né, 2011, realmente também já tivemos um grande salto aí, quando ele frequentava as corridas, né, isso foi os pilotos da região aprenderam muito com ele, né? Só de estar esse tipo de piloto ali ajuda bastante. E aí, desde 2019, né, quando o Japinha pegou firme com a gente aqui também, acho que isso cresceu bastante. Já que a gente já tinha o Guigão, já tinha vários pilotos aí que participavam, né, mas não era uma coisa mais assim, não era uma coisa constante, né? E outra coisa, né, assim, falando de bons pilotos aí, né, putz, pra gente é um orgulho gigante você a gente já ter trazido aqui nas corridas nossas, né, o Rock Coleman, né, hoje o paraguaio, o Álvaro Cândido Filho, né, a lenda do esporte do motocross Brasil tá andando com a gente. Então pra gente é muito, muito bom ter esses amigos, né, andando com a gente e ajudando a gente no que der, né, divulgando o evento, né, sendo o nosso, vamos dizer assim, nossos garotos propaganda aí do evento, né? É possível, você tem a expectativa para 2023 crescer mais ainda? Então, a gente quer, né? Vamos ver se a política não vai atrapalhar, né? A gente pretende aí fazer a CPMX Arena, o principal campeonato, né? Fazer etapas noturnas nesse evento, né? E a Copa Paulista ser o evento diurno com pistas maiores, né? Então seria a CPMX Arena noturna e a Copa Paulista eventos de motocross normal. Mas vamos ver se a gente está negociando já, né? Acredito que ainda em 2023 a gente vai conseguir, pelo menos, dar sequência nesse trabalho, né? Tentar crescer um pouco mais e sempre de pouquinho em pouquinho, né? Porque também
Você vê quantas ações a gente tenta aí, a gente acaba dando um passo atrás, como foi a questão da transmissão mesmo, né? A gente fez no ano passado, a gente tinha feito em 2020, tinha ficado bom. Aí, em 2021, quando a gente voltou, a gente acabou fazendo lá em Itaí, ficou razoável. A gente foi melhorando, aí começou a decair. Falei, se está decaindo a qualidade, é que não, a gente tem que repensar em tudo isso, né? Então, realmente depende da questão de investimento financeiro para isso. Então, a gente vai tentar retomar também esse trabalho, né? Acho que era legal. Mas, no geral, é isso, né? Se está dando certo, a gente continua. Se não está, a gente muda o esquema de trabalho e tentar fazer sempre bem feito, né? Bom, é, o que o que de mais porque todo final de semana encontrando a turma e tem história. Eu queria que você contasse uma história aí de bastidor aí dessas corridas de sábado à noite. Eu queria os bastidores agora, Mauro. Ah, tem muito, assim, né? Vamos dizer, tem, não tem, né? Mas por exemplo, uma das corridas mais gostosas que a gente fez aí nos últimos tempos, né? Porque o que eu digo sempre, o último evento parece ser sempre o melhor, né? Impressionante. Você faz aquele puta evento legal, tá? Mas, puta, esse aqui foi top, né? E Paranapanema, pra gente foi muito gostoso, né? A gente tava lá com o Gustavo, né? Que é o secretário lá de Agricultura. Se eu não me engano, acho que é Agricultura, para não falar errado aqui. Mas ele, pra você ter ideia, ele ficou lá pilotando o caminhão-pipa, ajudando a gente o tempo inteiro, né? E à noite lá no violão, meu, foi um final de semana, a gente conseguiu juntar todas as barracas ali, né? Fazer um churrascão comunitário e putz, foi muito gostoso esse ambiente lá em Paranapanema, né? E olha que a gente estava num lugar ali sem internet, né? Com dificuldade de água, energia, mas, meu, foi muito gostoso. Então, assim, a gente tem. Eu acho que o que mais marca a gente, às vezes, são as coisas que dão errado, né? Que eu falei para você, você aprende mais com os erros, né? Então, é, no fato mais distante, a gente nem lembra, porque, como sempre, tudo dá muito certo, né? E acaba tudo dando certo, o pessoal se ajudando. Então, não tem, assim, uma história muito. Ah, isso aconteceu desse jeito. Mas realmente são boas lembranças de todos os lugares, né? E às vezes o detalhe até foge um pouco, mas realmente são boas lembranças de tudo lugar que a gente passou, né? E dos amigos que a gente fez e vai continuar fazendo, né? Isso que a gente mantém aí na nossa proximidade, então. Mas é realmente isso que motiva a gente, né? Poder estar com essa galera no final de semana, né? E tem uma galera desobediente também, né, Mauro? Na pista. Ah, mas isso, sei lá, Luciano, o pessoal às vezes começa. Não adianta, devagarzinho que você consegue fazer as mudanças. Não adianta você querer ser autoritário, né? Tem que levar na boa, né? Porque realmente é difícil mexer com o ser humano às vezes, né? E tem a Mas não competição adianta. também, né? Então tem uma série de coisas ali que na hora é melhor relevar algumas coisas, né? E não adianta você querer levar ferro e fogo as coisas, porque não acaba não dando certo. Mas não, eu não posso reclamar da galera, não. Acho que tá tudo certo. Às vezes, se tem alguma falha nesse sentido, a culpa é nossa mesmo, né, por não avisar, mas não colocar um aviso ali, né? Por falta alguma coisa da reunião e tal. A gente tem que ir devagarzinho acertando esses detalhes. Mauro, eu quero agradecer por essa entrevista e desejar sucesso aí, que esses projetos se realizem de uma forma mais rápida aí e que a SMS Cross cresça cada vez mais nas competições, até porque é, parece até que já começou uma parceria com a Federação Paulista, né, mano? A gente tá ajudando lá, né? É a nova Federação Paulista, né? A gente tem agora uma diretoria nova, né? O presidente que assumiu aí, depois de já quase 30 anos aí da antiga gestão, né? Que realmente delapidou a federação, né? Tirou.
realmente a questão de imóveis, né, de estruturas, acabaram com tudo e travou o esporte no estado de São Paulo, né? Mas também, por outro lado, né, essa falta da federação, ela fez com que, e também com a Lei Pelé na época, né, com a promulgação, isso multiplicasse os organizadores, né? Isso tem a parte ruim, né, que cada um acaba fazendo de um jeito, às vezes tem um que é melhor, outro é pior, mas levou, acho que isso aí também ajudou a levar o esporte para mais gente, mais cidades, né? Quando era só a federação que fazia, tinha bastante restrição, era caro, né? Mas essa nova diretoria, eles querem, na verdade, continuar nesse caminho, né, de levar o esporte para mais, ter mais parceiros aí, né, diferente da antiga, e que possa ter eventos em mais cidades aí. E, então eu tô ajudando no que eu posso, né? Já fomos em algumas corridas lá fazer direção de prova, emprestamos equipamento, né? E eles sabem que sempre pode contar com a gente. Eu também sempre posso que eu posso, preciso deles, eles me ajudam aí. Então a parceria é importante em tudo, né? Em todos os níveis, né? Desde piloto a piloto, piloto com organizador, organizador com as federações, com as prefeituras, com polícia militar, né? E tudo mais. Então a gente tem que sempre contar aí com os amigos, né? Em todas as áreas para poder fazer a coisa. Eu acho que esse é o caminho. Mauro, sucesso para você e obrigado por essa entrevista. Luciano, eu que agradeço aí, então. E aí, pessoal, acompanhe a gente aí nas redes sociais, né, Luciano? Copa Paulista MX no Instagram, no Facebook. Tem o nosso site lá, o cpmx.com.br. E sigam a gente lá, tente divulgar isso para os amigos aí, o esporte também. Sempre que tiver uma competição próxima à sua cidade, próxima à sua região, procure assistir, que quem não conhece ainda, com certeza vai gostar. Acho que vai ser a mesma, talvez seja o mesmo caso meu lá da primeira corrida que eu assisti acho que foi em 90 e, não, em 89, nossa. Para mim, realmente foi emocionante. Acho que quem vai assistir uma corrida pessoalmente acaba tendo essa emoção aí. Não deixe de ir, não, que vai ser bem legal. Então tá certo. Mauro César dos Santos, sócio proprietário da SMS Cross, que organiza a CPMX Arena Motocross, também a Copa Paulista de Motocross, falando a esse biografia em mais uma segunda-feira que termina aqui o nosso programa. Se você gostou também nas redes sociais, nós estamos com o vídeo, principalmente no YouTube, então vai lá, curte, comenta e também aperta o sininho para você receber as notificações aqui do Biografia na Rede Sertaneja. Tchau, até a próxima.